Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe um tema que vocês também pediram bastante, que é pra gente falar sobre o fungo negro, que as pessoas têm falado tanto desses casos aqui na Índia e inclusive da chegada dele no Brasil. Qual é a gravidade dessa situação? O que é esse fungo? O que ele causa? Primeiro eu vou pedir para você verificar sua inscrição no canal, já deixar o seu like no vídeo. O like é muito importante para o engajamento do vídeo e também deixar para você aquela dica especial que eu deixo nos vídeos para você se cadastrar no Kawaii, que é um aplicativo que está pagando para você convidar outras pessoas e também para você assistir vídeos na plataforma. Mas a melhor forma de você rentabilizar esse aplicativo é você convidar outras pessoas. Se você só puder chamar 5 ou 10, você também já ganha uma graninha boa. E é dinheiro de verdade, você pode sacar todos os dias. Bom, só pra gente esclarecer aí no início do vídeo, a gente tá falando muito sobre fungo negro. Essa denominação no meio científico não é a mais correta, né? Meu melhor amigo, ele me mandou aí inclusive o print de uma professora de microbiologia dele, que ele trabalha nessa área de microbiologia, onde ela explica por que essa denominação não é a mais correta. Mas a gente popularmente já apelidou o bichinho do fungo desse jeito. Então, aqui no vídeo, a gente vai chamar, aí para facilitar, ele de fungo negro. Na verdade, se chama mucormicose, que é uma doença fúngica, né? É vinda de um fungo. E ela é, sim, muito grave, mas ela é rara. Recentemente, ela foi observada em pacientes que tiveram ou estão aí no fim do tratamento da Covid-19. Essa doença, ela ataca principalmente a pele, né? Mas ela também ataca os pulmões e também o cérebro. Os casos têm sim aumentado, principalmente nos estados de Delhi, Maharashtra e Gujarat. Existem especialistas, aí existe uma força-tarefa, né, envolvendo o Covid-19 e envolvendo também este fungo negro, e eles inclusive falaram bastante esses dias agora, tanto no fim de maio como no começo de junho, sobre essa doença aqui na Índia. Como eu falei, embora seja uma doença considerada rara, ela é sim grave. Ela é causada por um fungo do grupo do Mucormycetus e está presente naturalmente no meio ambiente. Ela afeta principalmente pessoas que têm a imunidade já deprimida, principalmente pelo uso de medicamentos, esteroides e corticoides. É um fungo, gente, presente em várias coisas do nosso meio ambiente e também no ar. Então ela afeta assim os seios da face e ela entra quando você inala. Os médicos, lógico, notaram um aumento dos casos em pessoas que haviam sido hospitalizadas por causa de Covid-19, principalmente casos de pessoas que estavam recém-curadas. Normalmente, os fungos desse grupo de Mucormycetus, eles não apresentam qualquer risco para pessoas que são saudáveis. O que acontece quando este fungo é, então, inalado e começa a desenvolver a doença no organismo da pessoa? Os sinais de alerta, eles incluem dor e vermelhidão, tanto ao redor dos olhos como ao redor do nariz. Além também de febre, dor de cabeça, tosse, vômitos com sangue e estado mental alterado. De acordo com o aviso da força-tarefa aqui na Índia que está cuidando disso, existem alguns sinais de alerta. Sinusite com corrimento nasal que esteja enegrecido ou com sangue. Dor local na bochecha, dor unilateral, dormência ou inchaço na face. Além de descoloramento da ponta do nariz e do palato. Visão turva ou visão dupla com dor também são sinais de alerta. Além, é claro, de sintomas mais graves como dor no peito, derrame pleural e agravamento dos sintomas respiratórios. Os médicos acreditam que o fungo negro, a mucormicose, que tem uma taxa de mortalidade de 50%, ela acontece principalmente em pacientes que fizeram uso de corticoides, esteroides durante o tratamento da Covid-19. São pessoas que passaram por um tratamento mais intenso, que tiveram que ser hospitalizadas, que passaram muito tempo no hospital, que tiveram um comprometimento do pulmão e por isso tiveram que fazer esse uso de corticoides. Isso, gente, aumenta a taxa de glicose no sangue. Mais a imunidade que abaixa, este é o ambiente perfeito para este tipo de fungo. Vocês devem imaginar que esse fungo pode sim
ser perigoso para pessoas que têm diabetes mellitus. Agora eu vou citar para vocês sobre os aumentos desses casos aqui na Índia de uma doença que era considerada até então muito rara. Achei aqui uma notícia, se eu não me engano, da BBC, eu vou deixar as fontes para vocês na descrição, que fala de um médico, o Dr. Nair, que trabalha em 3 hospitais de Mumbai, que é uma das cidades mais afetadas aí pela segunda onda do Covid. Ele disse que atendeu aí cerca de 40 casos do fungo negro, e ele disse que 11 desses 40 pacientes tiveram que remover o olho cirurgicamente. De abril e maio, comparando com os 2 anos anteriores, só nessa temporada ele já pegou mais de 40 casos e nos últimos 2 anos ele não viu mais do que 10. Aqui também eu achei, o movimentado Hospital Sion de Mumbai relatou 24 casos de infecção fúngica entre o fim de março e o começo de maio. Antes eles relatavam que apareciam cerca de 6 casos no ano. Desses 24 casos que apareceram nesse curto período entre março e maio, nesse movimentado Hospital de Mumbai, 11 deles tiveram também que retirar o olho cirurgicamente e 6 pacientes morreram. Também é citado que a maioria desses pacientes eram diabéticos e haviam se recuperado recentemente do Covid. Até o início desse mês de junho já foram registrados mais de 9 mil casos de pacientes que tiveram Covid e que tiveram fungo negro também. E como eles fazem o diagnóstico e qual o tratamento? Dá para curar este fungo negro? O diagnóstico vai depender da área afetada. Eles podem fazer a coleta de um fluido do seu sistema respiratório e levar para teste em laboratório. Pode também ser feita uma biópsia do tecido afetado, tanto do nariz como aí em volta do olho, ou também uma tomografia computadorizada dos seios da face e do pulmão. O problema para você diagnosticar e tratar é que os médicos aqui na Índia dizem que a maioria dos pacientes que chega lá já chega com uma visão muito comprometida em um estágio muito avançado do fungo. Em muitos desses casos, eles têm que retirar o olho do paciente para que essa doença não atinja o cérebro. Em alguns casos, os médicos dizem sobre pacientes que perderam ambos os olhos, em pacientes que eles têm que retirar uma parte da mandíbula para que essa doença também não se espalhe mais. Mas existe sim um antifúngico, uma injeção antifúngica que a pessoa pode tomar e que ela se cura principalmente quando é detectado mais no início. Existe apenas uma medicação antifúngica que ela trata sim essa doença. É uma injeção intravenosa que cada dose custa cerca de 3.500 rúpias, o que dá mais ou menos $48. Ou seja, $48 por dose é bem salgado para a maioria da população daqui. E para o tratamento dar certo, essas doses elas devem ser administradas diariamente por até 8 semanas. E é claro, controlar essa glicemia desses pacientes, porque como eu falei, a grande maioria deles é sim diabético. O tratamento desse fungo ele requer uma grande equipe, de otorrinolaringologistas, de oftalmologistas, microbiologistas, cirurgiões dentistas, cirurgiões plásticos e alguns outros. E como prevenir essa doença? O que tem se falado aqui sobre prevenção? Lembrando mais uma vez que é sim uma doença rara. Como eu comentei anteriormente, algumas pessoas têm sim mais predisposição para que esse fungo se alastre, pessoas com diabetes, pessoas que tiveram algum câncer, pessoas que passaram muito tempo em UTI, em tratamento intensivo, que tem a sua imunidade deprimida. E é claro, como vocês já perceberam, pessoas que tiveram Covid e passaram muito tempo aí em tratamento, principalmente se for um tratamento mais intensivo no hospital. Os especialistas indicam cuidados mais para pessoas que lidam com jardinagem, com esse tipo de coisa, que é onde você vai encontrar mais, para usar sempre luvas e usar sempre camisas de manga mais comprida, de calças também, calças compridas. E Bárbara, e no Brasil? Este fungo já chegou no Brasil? O que tem se falado sobre isso? O Brasil registrou até agora, no começo de junho, cerca de 29 a 30 casos desse fungo negro, em comparação com o ano passado inteiro, que foram cerca de 36. Então teve sim um aumento considerável. Esses dados eles foram fornecidos pelo Ministério da Saúde à BBC News Brasil e é baseado nas notificações de cada estado no Brasil. Ainda assim, o Ministério da Saúde ele diz que não é possível relacionar este pequeno aumento do número de casos do fungo negro com a Covid-19. Alguns especialistas também disseram à BBC News Brasil
que embora esses casos precisam ser sim acompanhados, esse aumento de caso, principalmente aqui na Índia, que não são motivo para alarde. Esses especialistas também informam que um cenário parecido com o que está acontecendo na Índia é muito improvável de acontecer no Brasil ou em outros países. Olha aqui o que eu achei ainda no site da BBC Brasil, vou deixar para vocês a fonte. É um infectologista que é professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele fala: essa situação local não constitui uma ameaça à saúde pública global. A mucormicose não é algo que vai se espalhar pelo mundo, acrescentou também o infectologista Flávio de Queiroz Teles Filho, professor da Universidade Federal do Paraná. E esse baixo potencial de perigo no Brasil, ele pode ser explicado por dois motivos. O primeiro é que esses fungos já são conhecidos, não é nenhum segredo, não é nada que eles não conheçam, eles são conhecidos e estudados desde o século XIX. E o segundo fator é que esses fungos, como eu comentei com vocês, eles circulam livremente, tanto no Brasil como em outros países. O que explica o aumento de casos em específico na Índia? Existem muitos fatores que fazem do cenário aqui da Índia ser muito propício para o aumento desse fungo. Um deles são as altas temperaturas e a umidade daqui do país. Os médicos especialistas que deram a entrevista para a BBC, eles falam muito sobre por que isso afeta algumas pessoas e outras não, como eu falei para vocês anteriormente, dependendo muito do estado de saúde de cada um. Um dos especialistas que eu citei anteriormente para vocês, que é o Flávio de Queiroz Teles Filho, ele explicou para a BBC News Brasil que existem 3 situações que facilitam o desenvolvimento da mucormicose, que é ter a diabetes descontrolada, ser portador de doenças oncohematológicas, como a leucemia, que querem transplante de medula, ou fazer uso de altas doses de remédios da classe dos corticoides que possuem ação anti-inflamatória. Ele também fala que a Índia é um dos países com a maior quantidade de diabéticos no mundo e vive atualmente um descontrole da pandemia do Covid-19, com um alto número de pacientes internados que necessitam tomar corticoides. Como vocês já imaginam, né, e as condições sanitárias também da maioria dos hospitais aqui, que não são as ideais, elas também facilitam muito na disseminação desse fungo. Ou seja, todos esses fatores juntos, as condições sanitárias, o alto número de pacientes que têm diabetes, que fazem uso de corticoides aqui na Índia, o número de casos da Covid-19 que tem aumentado muito por aqui, o clima, né, a temperatura, a umidade, tudo isso transforma a Índia num cenário muito propício para que esse fungo seja disseminado. Como eu falei anteriormente, foram registrados cerca de 9 mil casos desse fungo durante aí essa segunda onda do Covid. E esse foi o nosso tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita gente tinha dúvida, estava perguntando, né, como que estava a situação aqui. Não se preocupem, não é motivo de alarme, né, para as pessoas ficarem tão preocupadas, principalmente se você está aí no Brasil. Mesmo aqui pra gente na Índia, as pessoas que têm aí uma imunidade em dia, que está com a imunidade boa, isso também não pode ser considerado um problema. Eu citei para vocês quais são os fatores de risco, então não se preocupem. Ele é um fungo que está presente no meio ambiente, está presente no solo, ele está presente no ar, ele está presente no bolor do pão, nas frutas. Muitas pessoas entram em contato com esse fungo aí todos os dias e vocês não desenvolvem nenhum tipo de doença, né? A gente não desenvolve nenhum tipo de doença. Além desse fungo, diversos outros fungos, né, gente? Que a gente entra em contato todos os dias, mexendo em tantas coisas. Fungos, vírus, bactérias que a gente entra em contato. A questão mais está relacionada a pessoas que têm uma imunidade mais baixa. Vou pedir mais uma vez para você verificar se você já é inscrito no canal. Tô sempre trazendo novidades aqui para vocês. Temas relacionados ao hinduísmo, à cultura, tema relacionado à saúde, a coronavírus. As coisas estão voltando aqui ao normal depois dessa segunda onda, né? A gente vê, porque a gente tem muito receio de vir uma terceira onda muito próximo agora, então a gente tá um pouco receoso ainda. Mas as coisas aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, elas estão abrindo aí aos poucos. Não vou me aglomerar, se bem que é difícil não se aglomerar aqui na Índia, que todo lugar é cheio, lotado, né? Vou estar evitando ir nesses lugares que eu sei que tem muita gente. Mesmo eu e meu marido, que já pegamos Covid, vou estar evitando ir. Mas eu quero sim voltar a trazer conteúdos de uma forma segura, é lógico. Fazer novos vlogs para vocês aqui no canal. E mais uma vez,
vou deixar avisado daquele link que eu deixei na descrição para você clicar, que já cai no meu código, para te ajudar a fazer sim uma graninha extra no final do mês. Gente, eu falo sempre desse aplicativo porque ele tem sim me ajudado numa renda extra no mês e eu sei que ele pode ajudar outras pessoas, mas não precisa ser um influenciador, você não precisa chamar 150, 300, 400 pessoas. Se você conhecer 5 a 10 pessoas, você chamando, você já consegue fazer 100, 150 reais aí tranquilo, pagar uma conta no mês. Basta baixar o aplicativo, assistir aí os vídeos da plataforma e chamar os seus familiares e amigos mais próximos. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje, se vocês gostaram, o que vocês querem ver aqui em breve. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço e até a próxima.